galera, tudo bem com vocês? No BipaCast de hoje a gente vai conversar com o Matheus da Livecoins, que é amigo meu, mas além disso ele faz um trabalho extremamente responsável e sério num ambiente que, assim, a gente vai conversar e se aprofundar, mas é muito fácil você acabar não seguindo esse padrão, assim, de o que eu vou noticiar, como eu vou noticiar, etc., que é ser jornalista no ecossistema do Bitcoin e, querendo ou não, no ecossistema de cripto como um todo. Então, sei lá, achei muito importante trazer ele aqui hoje justamente para conversar sobre os incentivos, as coisas que acontecem nos bastidores, assim, sobre, não sei, no fundo a gente sempre fala que o meio cripto tem algumas coisas que são meio nebulosas. Ninguém melhor que o Matheus para ajudar a gente a ilustrar isso. Então, cara, bem-vindo, Matheus. Tudo bem com você? Tudo certo, cara. Obrigado aí pelo convite. Satisfação estar aqui fazendo parte desse podcast. Como você falou, né, a gente é amigo aí de longa data. Eu aprendo com você aí constantemente, sempre estou olhando o que você posta ali no Twitter, você tem um blog também. E o mercado cripto é cheio de problema, né, cara? Cheio de golpe. Então, a gente estava falando aqui antes de começar, antes da gente entrar para o ar, sobre o fato de eu nunca ter aparecido antes. E eu acho que ao longo da conversa aqui eu vou explicar melhor também o porquê disso, né? Como a gente tem um site cripto, aí no site cripto a gente tem ali notícia, tem educação e também tem denúncia. Às vezes essas denúncias trazem alguns problemas para a gente que acaba a gente querendo ficar mais escondido, não aparecer para não atrair atenção indesejada, sabe? Mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Boa, perfeito. E assim, imagino. Mas vamos começar, sei lá, eu sempre gosto de começar do começo, para o pessoal que está em casa e não te conhece ainda, saber um pouco mais de você. Então, quem é o Matheus, assim? Qual foi sua trajetória? O que que você estudou? Onde você trabalhou antes de se envolver com Bitcoin, assim? No fundo, conta a história pré-Livecoins, basicamente. Bacana. Eu sou formado em ciência da computação e também tenho uma pós-graduação em gestão de TI. Então, a minha carreira ela tem tudo a ver com tecnologia. Sempre gostei de computador, desde pequeno eu queria trabalhar com computador. E foi justamente assim que eu conheci o Bitcoin, né? Então, eu trabalhava com manutenção de computadores, depois eu fui para infraestrutura, e depois eu fui para segurança da informação. E a última empresa que eu trabalhava era tanto com segurança da informação quanto com mainframe. Hoje eu estou por conta do Livecoins, eu não trabalho mais para nenhuma empresa, estou 100% focado no Livecoins. Bitcoin eu conheci em 2012, não dei muita importância na época, né? Sabe quando você vê assim, alguém falando de Bitcoin? Na época acho que foi um e-mail que eu recebi de newsletter de um fórum que eu participava, aí vi ali nem dei muita ideia. Em 2013 eu passei a ver mais notícias de Bitcoin, eu acho que foi quando o Bitcoin caiu na grande mídia, como por conta de valorização, né? Quando começou a aparecer ali os primeiros milionários, acho que foi mais ou menos assim, parecia que o cara comprou Bitcoin em 2010 e agora ficou rico. Era mais ou menos assim as notícias. E foi ali que eu passei a me interessar, né? Então, deixa eu ver isso daqui. E na época eu tinha site de baixar filme, música, essas coisas assim, eu gostava muito de torrent. Aí quando eu estava lendo sobre Bitcoin, eu via, nossa, Bitcoin aqui é descentralizado, parece um torrent. Ele me lembrava um torrent, sabe, por ser descentralizado. Eu também tinha um blog na época de tecnologia, chamava Geekblog. Era um blog parecido assim com esses Tecmundo da vida, Tecnoblog e tal. E naquela época ali eu já postava algumas coisas sobre Bitcoin, né? O que é Bitcoin, como comprar. De 2013 até 2014 eu comecei a interagir com a comunidade, né? Pesquisar. Eu comecei a traduzir ali o bitcoin.org. Eu participava ali do Bitcoin Talk e postava alguns artigos sobre Bitcoin, mas eram artigos educacionais, né? E só que na época eu estava trabalhando muito, eu estava
viajando muito, trabalhava numa empresa aqui em Betim, e direto o pessoal me mandava para fora, tinha que ir para São Paulo, Rio, Brasília e tal, e aí não estava sobrando muito tempo de eu manter o meu blog de tecnologia na época, sabe? Mas assim, cara, eu não entendi o Bitcoin, cara, 100%. Para mim era uma moeda, né? A narrativa na época era que a gente tinha que usar como pagamento, e era útil para mim naquela época, né? Eu tinha outros sites também que eu aceitava pagamento em Bitcoin, então era moeda, cara, é para usar. Hoje em dia a narrativa é diferente, é guardar e não usar nem a pau. É mais ou menos assim hoje em dia. Naquela época era mais de uso, sabe? Tem que usar, vamos usar para isso, para aquilo, para assinatura. Em 2014 para 15 eu acho que eu abandonei completamente por conta de trabalho e estudo. Parei de acompanhar o mercado, não participava mais de grupo, né? Abandonei completamente, cara. E quando foi em 2016 que o Bitcoin começou a subir de novo, acho que teve uma alta bem forte, começou a aparecer nas notícias de novo, aí eu falei, opa, peraí, eu tinha um pouquinho de Bitcoin, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. E aí tava subindo muito, eu lembro que eu olhei um dia, tava $3.000, eu olhei uma semana depois, já tava 7, depois 8, 9, 10, eu falei assim, nossa, eu devia ter, por que que eu fui abandonar aquilo, né? Por que que eu saí disso daqui? E aquele primeiro blog que eu tinha lá no início, era um blog que eu movimentava ele dentro da faculdade, né? Porque era um projeto da faculdade isso, a gente ter, né? Como é um curso de ciência da computação, os professores incentivavam a gente ter algum negócio. E em 2016, quando o Bitcoin começou a aparecer muito na mídia, aqui, com meus amigos que vinham falando de Bitcoin lá em 2014, eles começaram a perguntar, né? E aqueles Bitcoin lá, como é que era? Como é que funcionava mesmo? Ainda tem, tudo? E o pessoal perguntava muito como que cria carteira, como que compra, como que usa e tal. Então eu estava sempre ali respondendo a galera, meus amigos de faculdade. E aí foram surgindo, obviamente, outras moedas também, né? Teve boom ali de altcoin, shitcoin. E o pessoal sempre perguntava, e essa aqui, como é que funciona? E essa outra aqui e tal. Aí que foi que surgiu a ideia de, pô, ao invés de eu ficar respondendo todo mundo aqui, eu vou fazer um site aqui. Né? E aí eu comecei a colocar isso. Isso já foi em 2017, cara. No final de 2017, o Bitcoin já estava ali rumo aos $20.000, sabe? Então, eu criei o Livecoins em novembro de 2017. Comecei a colocar, né, artigos desse tipo, o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é... Né, na época tinha várias moedas ali em alta. E logo no primeiro mês já teve muito acesso, sabe? Eu lembro que no primeiro mês teve quase 30 mil acessos. O site foi criado na metade de novembro e até o fim do mês já tinha 30 mil acessos. E no mês seguinte já tinha 100 mil e tal. Então era bastante... Eu falei assim, ó, vou focar nisso daqui, né? Então, só que desde o início, o Livecoins ele foi um site criado para ser focado em Bitcoin. Né? Assim, a gente vai descrever sobre outras cripto também, porque afinal de contas é a notícia, mas o foco aqui vai ser Bitcoin, sabe? E assim surgiu o Livecoins. Perfeito. E então dá um pouco mais de resolução para a gente de por que o foco principal vai ser o Bitcoin. Em outras palavras, sei lá, por que ser Bitcoin-centric, ou sabe, centrado em Bitcoin ou até Bitcoin only e não focar em outras criptos, assim? Você que está tanto tempo no mercado, como você enxerga a diferença de ambos, assim, Bitcoin e o ecossistema cripto como um todo? De 2015 até o final de 2017, já tinha ficado um pouco claro para mim que as moedas que estavam surgindo ali, elas eram meio que, assim, ilusão, sabe? Cada moeda tinha uma narrativa diferente de que ia destruir o Bitcoin. Então você via, sei lá, quando surgiu ali não lembro, sei lá, Ripple, existia um grande hype ali na época de que essa moeda aqui vai superar o Bitcoin porque ela faz mais transação, ela permite isso e aquilo.
Só que no dia seguinte, surgiu uma moeda melhor que a Ripple, sei lá, a Waves, não lembro as moedas da época, mas surgiu lá a Waves. Não, a Waves é melhor que a Ripple, que é melhor que o Bitcoin. Melhor, entre aspas, né? Então aí todo mundo já migrava para Waves. De repente, surgia lá, sei lá, que era o... Não lembro a moeda da época lá, vamos supor que Dogecoin. Não era essa não, mas a Dogecoin é melhor que a Waves, que é melhor que a Ripple, que é melhor que o Bitcoin. Aí você via que, aí você percebia que existia uma cascata que nunca ia ter fim, sabe? Se a pessoa ficasse migrando para isso toda hora ia ter uma melhor. E teve um dia que eu fiz uma pesquisa, acho que eu entrei no CoinMarketCap, que eu vi que todas as moedas que surgiam, elas eram negociadas no par do Bitcoin, né? Então você não tinha, por exemplo, assim, o par Dogecoin para Ethereum, por exemplo. Dogecoin para Waves, outro exemplo. Você tinha todas as moedas com o par Bitcoin e essas mesmas moedas com algum outro par aleatório lá. Então, a gente percebeu ali que, peraí, o mercado todo depende do Bitcoin, tudo. Isso aqui depende do Bitcoin. Então, essa narrativa de que essa moeda X aqui vai superar o Bitcoin em volume ou em tecnologia, isso aqui é balela, né? E várias coisas que estavam sendo implementadas em outras moedas, por exemplo, velocidade de transação mais rápida, tudo às vezes não funcionava. Eu lembro que tinha a Hyblox, que depois ela virou Nano, que ela tinha uma narrativa muito boa, foi uma moeda que eu comprei na época, sabe? Que era tudo instantâneo. Eu falei assim, nossa, essa moeda aqui é legal, né? Instantânea na hora e tal. Mas aí do nada a moeda parava de funcionar, sabe? Ela saía do ar e ficava fora do ar. Então, quando você ia entender aquilo ali, você entendia, você percebia que ela tinha aquele problema porque ela não era descentralizada. Aí você olhava para o Bitcoin e percebia que não, isso aqui é verdadeiramente descentralizado, né? Esse desafio aqui de escalabilidade já tem solução para isso proposto ali através de segunda camada, até terceira camada. Então, é o Bitcoin mesmo, sabe? E o principal de tudo é que quando você olhava para as pessoas que estavam defendendo que o Bitcoin ia ser substituído ou ia ser superado, você via umas pessoas assim bem fracas em argumento, sabe? Não eram pessoas que valiam a pena você seguir. E quando você olhava para as pessoas que estavam defendendo o Bitcoin e defendendo o futuro do Bitcoin, você via que eram pessoas muito mais inteligentes, que tinham argumento muito mais válido e principalmente não estava focado no dinheiro, estava focado mais na questão de liberdade, do propósito do Bitcoin. Então, quando eu olhava para aquilo ali, eu percebi, pô, esse pessoal aqui que está promovendo essas moedas estão falando só em dinheiro. Dinheiro, vai valorizar, vai não sei o quê. E o pessoal que estava falando bem do Bitcoin, não, isso aqui é uma ferramenta de liberdade, você precisa disso aqui, você precisa guardar, ninguém nunca vai conseguir te tomar isso aqui. Então, era fácil de escolher ali, sabe? Não, cara, Bitcoin tem que ser Bitcoin mesmo, sabe? O foco tem que ser Bitcoin. A gente pode escrever notícias sobre outras moedas, tudo, porque né, as coisas acontecem, mas a gente nunca pode deixar de falar que nada vai substituir o Bitcoin, nada é melhor que o Bitcoin aqui. Entende? Então foi mais ou menos assim. Perfeito. E, cara, você falou que a Livecoins começa em novembro de 2017. Sim. Isso é bem o final da época da Guerra dos Blocos, né? O Bitcoin Cash, que é aquele fork do Bitcoin, é criado em 2017, em setembro. Então é, sei lá, 2 meses de diferença. Nessa época, você lembra de como estava o ecossistema? Como eram as discussões Bitcoin, Bitcoin Cash? Já tinha uma clareza de que, pô, Bitcoin Cash não tem futuro? Não sei, como foi, tipo, sei lá, porque assim, você estava tendo que ser isento, jornalista, etc. E eu já conversei com várias pessoas que eu considero que são boas, bem intencionadas e corretas, que estavam gostando do Bitcoin Cash no começo também. Então eu imagino que não era uma coisa tão clara que nem a diferença do Bitcoin para alguma outra shitcoin necessariamente, assim. Então, sei lá, como foi essa época no ecossistema? Eu lembro que eu acompanhei muito essa guerra dos blocos aí, e aqui no Brasil a gente tinha grupo no WhatsApp já, né, que era o Bitcoin Brasil, tinha bastante gente, e tinha também ali as discussões no Facebook, né. Eu não lembro
de ver quase ninguém defendendo o Bitcoin Cash. Não lembro. Eu lembro que todos os grupos que eu participava, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, eu vi o pessoal meio que zombando do Bitcoin Cash. Já era assim, sabe? E na hora que efetivamente teve ali o evento, né, de hard fork e as mineradoras tinham que escolher para qual pool, para onde eles iam direcionar poder computacional, eu lembro que logo no primeiro dia o Bitcoin já estava ganhando assim em questão de hash rate, sabe? Tinha umas outras mineradoras grandes aí que decidiram lá minerar Bitcoin Cash, mas no fim das contas o Bitcoin ficou ganhando o tempo inteiro, tinha até live sobre o assunto. Então, assim, para a gente aqui, o Bitcoin Cash sempre foi uma piada, desde o início. A gente nunca defendeu o Bitcoin Cash. Primeiro porque a narrativa do Roger Ver e do Craig White lá de que o Bitcoin Cash era o verdadeiro Bitcoin, isso aí causava certa revolta, sabe? Parecia aquele navio de Teseu. Lembra quando você tira ali várias peças do navio e começa a criar outro, qual que é o original? Então, os caras estavam criando uma coisa nova e estavam falando que essa coisa nova era original. Não fazia sentido, né? E o principal de tudo é que eles iam ter controle, né, cara? Eles têm controle da rede. E o próprio tempo mostrou que eles estavam errados. Tanto é que o Bitcoin Cash já teve aí ataque 51%, chegou a cair, depois o Bitcoin SV também. Então, assim, aqui no Brasil, que eu lembro, eu não cheguei a conhecer ninguém que apoiava o Bitcoin Cash. Acho que o único que eu vi que muito depois foi o Daniel Fraga, mas na época eu não cheguei a ver ele falando sobre, sabe? Perfeito, não, bom saber. Eu lembro de ter visto o podcast gringo, o pessoal comentando aqui do Brasil, eu não sei como foi a discussão mesmo. Diga, desculpa. Então, eu lembro que, como a gente já escreveu algumas coisas sobre, eu lembro que toda vez que a gente ia consultar os gringos lá, tinha uma certa divisão. Né? Tinha um pessoal ali que apoiava o Bitcoin Cash e tal. Mas aqui no Brasil eu não lembro, rapaz, eu não vi. Acho que eu não consigo citar uma pessoa aqui que defendia o Bitcoin Cash. Não, beleza. Eu, sei lá, tentei lembrar agora, eu não lembro de cabeça nome também. Eu lembro de já ter me surpreendido quando alguém que eu pensava, puta, esse cara é bom, falou disso, assim. Mas falou que era no começo e que depois, conforme as conversas foram amadurecendo, foi ficando mais claro, assim. Uhum. E sobre a criação da Livecoins como um todo, assim, você comentou, sei lá, esse comecinho, mas como foram os primeiros meses, assim? Você já tinha pessoas trabalhando com você? Você estava sozinho fazendo ao mesmo tempo que outras coisas? Você já falou que começou com muitos acessos, então, sei lá, são muitos acessos, teoricamente você quer fazer uma página de notícias, então você sozinho ficaria maluco. Então, sei lá, como foi esse processo inicial? Na época eu trabalhava, né? Tinha acabado de entrar em um emprego, inclusive, uma telecom. E aí eu criei o Livecoins e 2 semanas depois o meu atual sócio, que é o Gustavo, ele entrou, sabe? Porque eu já criei o Livecoins e já comecei a mandar, ficava ali compartilhando as notícias nos grupos e tal, né? Aí eu lembro que um dia o Gustavo me chamou e falou, eu vi que você criou um site aí, tem como eu participar e tudo? Eu falei assim, tenho, né? Logo quando começou a ter acesso, eu já sentia a necessidade de investir no site. Aí o Gustavo entrou, começou a me ajudar, né? Hoje ele é meu sócio, é um dos grandes responsáveis aí pelo sucesso do Livecoins, porque se não fosse por ele, eu não teria conseguido manter o Livecoins também, porque como eu trabalhava, eu não tinha, né? Eu tive aquele problema de qual que é o foco aqui. E manter um site de notícia é muito difícil, porque você tem que mandar as coisas antes de todo mundo, né? Você tem ali vários concorrentes, quem mandar a notícia primeiro vai pegar todos os views e você fica sem nada. Então, o Gustavo ajudou muito nisso. Hoje ele é meu sócio aqui, né? E está ativo no site também, ele é editor. E também tem o Henrique, atualmente, que entrou mais ou menos depois de uns 3 anos de Livecoins, está forte aqui também, produzindo bastante conteúdo. Atualmente somos só nós três, né? Eu sou uma espécie de faço tudo aqui, cuido de um pouquinho da
da rede social, da parte contábil aqui, da parte de edição. O Gustavo cuida mais de edição e escrever, e o Henrique cuida da parte de escrever também. Aqui no Livecoins, a gente sempre teve 3 frentes aqui. Uma que é de notícia, né, seja internacional, nacional, você pegar ali o que está acontecendo no mundo, no Brasil e publicar. Tem a parte de educação, que é produzir tutorial, artigo técnico, né, igual você fazia e outros colunistas também. E tinha a parte de denúncia, que era a parte mais forte, porque tinha muita pirâmide na época ali, grande no Brasil, usando a imagem do Bitcoin, né? Então, na época tinha a Unic, tinha a Atlas, tinha a Genbit, eu lembro dessas, mas eu sei que tinha outras. E tinha muitas mesmo. E muitas dessas pirâmides que a gente mexia, eles ficavam bastante incomodados com a gente, né? Faziam ameaças, tanto de processo quanto ameaça de violência também. E teve uma vez que a gente falou sobre uma empresa aí, a empresa ficou bastante incomodada e veio visitar a gente em casa, né? Para pedir para tirar a matéria do ar e tudo. Isso aí causou medo na gente, né? Em todo mundo que trabalhava aqui na época. Tinha mais gente, além do Gustavo, tinha os outros 2 jornalistas aqui. Todos eles foram assediados, assim, foram ameaçados de violência. Então, acabou que a gente decidiu a ficar mais anônimo na internet, sabe? Não mostrar o rosto. Tanto é que muitas vezes o pessoal me chamava para participar de live, podcast e tal. Eu não ia, porque eu não queria que o meu rosto ficasse conhecido. Mas acho que o tempo foi passando e essas pirâmides foram diminuindo, né? As grandes que tinham foram morrendo, a polícia foi fechando um bocado delas. Hoje ainda tem, mas tem bem menos. E a gente mexe pouco com isso hoje em dia, sabe? A gente não foca muito mais em ficar denunciando várias pirâmides. A gente faz ainda, claro, né? A gente denuncia golpe, mas bem menos. E toda vez que a gente vai fazer também, a gente toma mais cuidado para não atrair certo ódio, sabe? Quando os caras querem te prejudicar. Então, é por isso que hoje em dia também eu decidi aparecer mais, sabe? Tô aceitando participar mais de podcast, mais de evento e tudo, justamente porque a gente não mexe mais com esses caras. Mas o que você acha que aconteceu? Tipo, não tem mais pirâmide no Bitcoin porque o pessoal tá mais educado ou só, tipo, o pessoal saiu desse ecossistema e parou de usar blockchain e Bitcoin como palavra-chave para dar golpe e agora, sei lá, faz um aplicativo do Tigrinho que é mais fácil? Sei lá, por que a gente está com menos golpes se o ecossistema está crescendo, na sua visão? Assim, golpe ainda tem muito, né? Eu acho que o golpe, eles estão evoluindo. O golpe de pirâmide ainda tem, mas tem menos. Porque eu acho que, primeiro, o pessoal das pirâmides eles estão indo focar em outras coisas. Por exemplo, eu acho que eles estão focando agora em inteligência artificial. Né? Eles pegam um assunto que está na moda, né? E também, igual você falou, é o tigrinho. Se você olhar ali no Google Trends, busca por jogo de aposta, tigrinho e tal, ele está muito mais alto do que o Bitcoin. O pessoal tá indo mais para esse tipo de coisa. Tem a questão da educação também. O cara que ele vai promover uma pirâmide hoje, se a potencial vítima dela ali fizer uma busca rápida na internet, ela vai encontrar informação de que aquilo ali não presta, né? Então, aumentou o nível de educação. Hoje em dia tem centenas de canais aí, dezenas de produtores de conteúdo que estão o tempo inteiro falando sobre golpe, sobre em quais lábias não cair. Então, é mais difícil para o piramideiro hoje ele atrair a atenção de uma vítima. É mais difícil. Mas ainda pega. Por exemplo, a maior pirâmide hoje de Bitcoin que tem no Brasil hoje, ela não faz esses eventos estratosféricos, sabe? Cheio de ostentação, igual as pirâmides antigas faziam. Eles não ficam anunciando em sites, por exemplo, na Globo, igual a Atlas fazia. A pirâmide hoje ela funciona mais no boca a boca, sabe? Ela chama ali um
um influencer ali que vai se apresentar na internet como um grande ganhador de dinheiro. Eu tenho uma estratégia de Bitcoin aqui muito, muito boa, e se você quiser saber mais, aí você me chama no privado. Aí é lá no privado que o piramideiro ele atrai a vítima. Não, a estratégia que eu uso é essa aqui, essa empresa aqui. Ele não fica fazendo divulgação de forma que vai atrair a atenção de autoridade ou de site nos canais dele, sabe? E ele sabe também que se um influencer grande aí que vai promover uma pirâmide, ele sabe que tem outros influencers que vão denunciar ele. Ó, o influencer tal tá promovendo aqui um golpe. Cuidado. Então é justamente isso, educação, tem mais conteúdo e também o pessoal tá mais esperto. Apesar que ainda tem muita gente que cai nesse tipo de golpe. E quais dicas, então, você daria, sei lá, para alguém iniciante, assim, como você recomendaria o que ele tem que fazer para evitar cair tanto em pirâmide quanto em outros golpes mais sofisticados? Eu acho que o básico que a pessoa tem que se atentar é aquela promessa de dinheiro fácil, rápido. Eu acho que se tem essa promessa aí, tem que sair fora, sabe? A pessoa ela tem que correr desse tipo de proposta. Na questão de golpe, ela tem que tomar cuidado com quem se diz entendedor demais, especialista, expert, não sei o quê, porque a maioria dos golpistas hoje estão se apresentando assim, né? Esses dias eu vi um golpe aqui, inclusive foi no grupo do WhatsApp do Litecoin. Entrou um camarada no grupo que ele chegou ali ensinando, sabe? Chegou com artigos, nossa, com frases do Michael Saylor, com análises que provavelmente ele copiou do Twitter, Bitcoin vai subir de acordo com o RSI, não sei o que e tal. Então, o pessoal mais novato do grupo, que não entende, olhava para aqueles comentários dele ali e entendia assim, pô, esse camarada aqui é entendido, ele manja demais de Bitcoin. E aí a própria vítima ia lá no privado dele, chamar ele para pedir ajuda. Ó, vi que você manja demais de Bitcoin, me ajuda aqui a fazer isso e tal. E aí esse golpista ele já chega falando assim, ó, eu tenho uma estratégia aqui que dá muito dinheiro, mas a primeira coisa que você tem que fazer é vender seus Bitcoins. A mensagem dele foi exatamente essa. E aí você vai trocar por uma outra moeda que eu tô vendo aqui, que tem potencial de 5.000%, né? Aí eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Você vai lá na sua corretora, você tem que tirar os seus Bitcoins da corretora. Você vai lá nessa corretora, vai trocar seus Bitcoins por USDT e vai mandar. Nem Bitcoin os caras querem, pra você ver. Esse aqui é uma moeda que eles vão dar um jeito de sumir com ela mais rápido, né? Aí orienta a vítima a sacar o USDT e mandar para um endereço. O endereço que ele fornece para a vítima mandar as cripto é o endereço que ele acabou de criar ali numa carteira descentralizada, uma Phantom na vida, MetaMask, e aí já era. Uma vez que a vítima mandou o USDT, perdeu. Aí essa moça aqui do grupo, ela perdeu 10 mil reais, cara. É muita grana, né? Então, veja bem, olha a estratégia do camarada. Ele não chegou no grupo oferecendo uma plataforma de investimento mirabolante. Ele chegou como um grande entendedor, sabe? E foi a própria vítima que foi até ele. Então, mas qual que é o padrão que disso aqui tudo que eu te falei? Qual foi o padrão que você identificou aí que depois isso aqui é golpe? No meio do caminho ali, o rapaz falou que, pô, eu tenho uma estratégia aqui que vai fazer você ganhar 5.000%. Sabe? Então, a pessoa que ela não quer cair em golpe, ela tem que cair fora de qualquer oportunidade ou promessa de que ela vai ganhar dinheiro. É isso. Sabe? Ela tem que focar no ela comprar Bitcoin, no ela guardar Bitcoin no lugar seguro, como que eu guardo seguro e tal, e sair fora de qualquer plataforma ou promessa de que ela vai ganhar dinheiro rápido. Porque não é assim que funciona, você sabe. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA PIN.
Por fim, escolha o método de pagamento clicando em reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Né, se funcionasse, a gente estava muito mais bem de vida, né? A gente que trabalha no ecossistema não trabalharia no ecossistema, estaria todo mundo com sua própria ilha nas Maldivas, assim. Acho que o que você falou é perfeito, Matheus. Essa história, assim, o Bitcoin tem uma probabilidade de subir? Tem, mas qualquer pessoa que vende uma certeza de retorno, isso é um sinal de fumaça muito claro, assim, tipo, ninguém sério fala uma previsão de preço que daqui a sei lá quanto tempo vai ter multiplicado por tanto. Isso, no fundo, é isso. Você não precisa entender mais nada, mas você vê esse tipo de comunicação e de linguagem, provavelmente a pessoa está tentando te ludibriar e causar algum gatilho de ganância, de escassez, alguma coisa assim, para fazer a pessoa se emocionar e, no fundo, levar um golpe no final das contas. Assim, é bem. Tem várias formas diferentes, mas no fundo a gente sempre tem que lembrar o quê? Não tem almoço grátis, sabe? Não vai vir um lucro extraordinário e se a pessoa, mesmo se a pessoa tivesse uma estratégia e ela conseguisse um lucro extraordinário, qual é o interesse dela de compartilhar com outras pessoas? Quanto mais pessoas reproduzirem a mesma estratégia, menos essa estratégia dá certo, menos assimetria tem, menos dinheiro essa primeira pessoa ganha. E se essa estratégia é tão boa assim, por que ela estaria contando para outras pessoas então? Porque ela precisaria vender essa estratégia em vez de simplesmente ficar quieto e ganhar muito dinheiro sozinho. Então, sei lá, essas coisas básicas assim, você não precisa entender nem do assunto em específico, é só entender essa dinâmica que já acho que já ajuda bastante a evitar cair em golpes, né? Isso aí que você falou é muito interessante, porque esses dias eu conversei com um camarada que tem muito dinheiro, sabe? Você é milionário. E aí ele mexe com várias coisas, imóvel, Bitcoin, tudo. E uma das estratégias que ele comentou lá que ele fazia era arbitragem de ETF. Sabe? Não sei se você já ouviu falar nisso. E aí ele comentou lá, né, que tanto ele quanto outros empresários, até o Itaú faz isso, faz a arbitragem ETF. Eles compram ETF lá nos Estados Unidos, vende aqui, né, e ao mesmo tempo vende aqui no Brasil, porque tem uma diferença de preço e tal. Aí eu perguntei para ele como é que faz isso aí. Aí ele não queria ensinar, né? Porque quanto mais gente estiver fazendo isso, você diminui ali o percentual de lucro. Ele falou assim, tem que estudar, tem que olhar isso. Você perceber que eu não queria explicar como que funcionava, sabe? Então é isso mesmo, se a pessoa ela tem uma estratégia ali, que se ela descobriu algum macete, alguma coisa que tem pouca gente explorando, dificilmente ela vai querer espalhar aquilo ali para os outros, a não ser para uma ou duas pessoas, não ficar divulgando aquilo ali de forma assim generalizada para todo mundo. Não, perfeito. Cara, uma pergunta mais agora voltando para Livecoins. Como é o processo editorial de vocês? Que assim, eu quando eu vou fazer um podcast, assim, eu tenho uma ideia na mente, eu sei como é sempre uma decisão, o que que a gente vai pautar, o que a gente não vai pautar, que assunto a gente quer focar mais, que assunto a gente quer focar menos. E eu queria saber como é isso na visão de vocês. Você e os seus sócios devem ter conversado algumas coisas para determinar isso. O que que vocês conversam quando vocês vão decidir o que que vocês vão cobrir ou não? Nós temos aqui os assuntos principais que a gente tem que cobrir. Por exemplo, o que está em alta, o que a gente tem que falar aqui, né, que está sendo procurado. Então, a gente tem como base aqui o próprio Analytics, né? A gente publica uma notícia, vê se aquilo ali teve procura, se não teve, a gente meio que esquece aquele assunto, e se teve procura, a gente vai focar naquilo ali. Por exemplo, o que está mais em alta agora? Basicamente, há um tempo atrás, era o que o Trump estava falando sobre o Bitcoin, certo? É o que estava sendo procurado. Pô, o que o Trump vai falar lá no evento de Bitcoin nos Estados Unidos? Era aquilo ali. Então, a gente focava muito naquilo. Só que existem alguns assuntos que a gente não faz para
para ter view, porque a gente sabe que não vai ter view, mas a gente sabe que é importante. E voltando nesse mesmo assunto do Trump, assunto de política e outro, tem alguns termos que o Google, ele meio que filtra, sabe? Ele não vai fazer o site ter bom desempenho, porque para o Google a gente não tem autoridade para falar de política. Ainda assim, é importante para a gente escrever sobre aquilo que é do interesse dos nossos leitores. As pessoas querem saber aquilo ali. Então, às vezes, a gente também vai produzir conteúdo que não tem muita visualização. Então, como que a gente faz aqui? A gente tem uma tabela de assunto que a gente vai escrever, né? Cada pessoa que foca numa coisa. O Gustavo, ele foca principalmente no mercado brasileiro. Então, todo dia de manhã, ele vai ali consultar processos, né? Processos judiciais, né? Todas as comarcas do Brasil aí, né? Ele tem uma ferramenta para isso. E vai olhar se tem algum processo interessante ali. E de vez em quando aparecem alguns, por exemplo, esse dia teve aí o da Banco Safra pedindo, né? Acho que você chegou a ver essa notícia que a Banco Safra pediu para bloquear o Bitcoin do usuário lá e a juíza falou, não vamos bloquear porque não pode, isso é inviável. Né? Então, esse tipo de notícia é o Gustavo ali procurando notícias no Brasil. Então, ele procura processo, procura documento do governo, normativas da Receita e tudo. E aí tem o Henrique, que ele é mais focado em mundo em geral, então ele também faz isso, às vezes ele vai ali e olha processo lá na Justiça dos Estados Unidos, às vezes aparece muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente já postou primeiro do que muita gente aí no mundo inteiro também. E as notícias que são, assim, globais, né? Vamos dizer assim, sei lá, Tesla compra Bitcoin. Notícia que aparece em todo lugar. E a gente faz também por uma questão de ter como histórico, né? De o pessoal querer ver aqui a nossa versão também. Além desse, deixa eu ver o que mais. E tem a parte de denúncias também, que é o que a gente recebe aqui por e-mail ou através das redes sociais. Às vezes chega gente na gente aqui falando que a corretora que travou meus fundos. Né? Caí num golpe aqui, queria que vocês denunciassem essa empresa aqui. Então, são esses três tipos de pauta que a gente foca. E aí também tem a questão de coluna, né? Que nem quando você escreve aqui, a gente tem a parte ali que a gente convida uma pessoa e deixa aberto para ela publicar sobre o que ela quiser ali. Né? Claro, com a nossa aprovação. Perfeito. Cara, você falou um termo aí que é usar o Google. E no fundo eu lembro quando eu escrevia para vocês, a gente conversava bastante sobre o algoritmo do Google. Então queria que você contasse mais para a galera em casa como o algoritmo do Google afeta o desempenho de um site como a Lifecoin, sabe? Como vocês tentam olhar ele para entender que isso vai ter mais desempenho, menos, usa o Google Analytics, não sei, tipo, qual é essa relação da Lifecoins e outros portais de notícia com o Google em específico? Tem duas formas. Tem a forma interna nossa, através do Google Analytics, né, que é a ferramenta que a gente usa para ver quais páginas nossas têm acesso. Acho que muita gente que tem site aí usa o Google Analytics também. Então, aqui a gente tem um panorama de quais notícias que estão tendo mais acesso, o que está sendo buscado dentro do site. Então, a partir dali, a gente tem uma base para onde a gente deve ir. Isso aqui que as pessoas estão interessadas, então vamos escrever mais sobre isso aqui, até que aquele assunto ele deixa de ter acesso e outro passe a ter. Né? E a segunda forma é por fora, que é o Google Trends. Acho que você já acessou ele aí, que você consegue ter uma ideia do que as pessoas estão buscando no Google relacionado a Bitcoin. Então, de vez em quando a gente entra ali e olha o que o pessoal está pesquisando aqui de Bitcoin hoje. Né? Está procurando preço, está procurando informação de política, está procurando como aceitar. Então, a gente olha o que está sendo buscado e tenta produzir conteúdo em cima daquilo também. É claro que a gente não vai ficar sempre focado em escrever só o que as pessoas estão buscando, o que a maioria está buscando. A gente também tem que escrever o assunto que a gente considera importante aqui. Por exemplo, aquele assunto a notícia da safra lá, ninguém estava procurando aqui. Mas era importante a gente
publicar sobre aquilo, né? E a relação do Google com o site de criptomoeda é de amor e ódio, porque quando a gente começou a Livecoins, Bitcoin e criptomoeda, ele estava na categoria de tecnologia. Então, automaticamente, você tinha muita visualização, porque o Google estava sempre recomendando esse tipo de conteúdo para as pessoas. Só que a partir de algum momento de 2020, o Bitcoin naturalmente, né, e as criptomoedas caíram na parte de finanças do Google. Né? Tá certo, inclusive. Só que a parte de finanças do Google, ele tem um algoritmo que chama Your Money, Your Life. Sabe? É um assunto considerado pelo Google como sensível. Então, o Google ele passa a dar prioridade e autoridade para site mais antigo, mais respeitado e tal. Então, por exemplo, se a Globo escrever sobre Bitcoin, na visão do Google, a Globo tem mais autoridade do que eu. Então, se eu escrever ali uma notícia de Tesla compra Bitcoin, primeiro, antes de todo mundo, e a Globo escrever, o da Globo vai ficar lá no topo. Porque para o Google, ela é que tem autoridade para falar de finanças. Entende? Não o Livecoins, que é um site de nicho focado em Bitcoin. E por que ela vê dessa forma? Porque é um assunto sensível, tem muito site de cripto aí que fica promovendo moeda que vai fazer as pessoas caírem em golpe. E quando o Google fala assim, Your Money, Your Life, é porque ela quer que a pessoa não perca dinheiro. Se uma pessoa vê uma notícia no Google ali, compre Bitcoin nessa plataforma que agora que você vai ficar rico, aí a pessoa entra ali naquela plataforma e cai em um golpe, o Google pode ser responsabilizado, né? Então, o Livecoins teve uma época que ele caiu aí nessa parte de ficar bem rebaixado, apesar de que ele era o maior do mercado, de repente ele caiu. Continuou sendo o maior, mas todo mundo caiu junto. Porque o Google não dava mais impressão das nossas notícias, sabe? Mas com o tempo, o próprio Google foi entendendo que, não, peraí, esse site aqui é bom, esse site aqui não tem nenhum link para scan e tal, e os que tinham morreram, cara. Você pode ver que muitos sites brasileiros aí de cripto ou morreu ou foi vendido. Porque, né, de repente estava fazendo alguma coisa ali que o Google não estava gostando e rebaixou o site e o site nunca mais subiu. Entende? E hoje a gente está no Google News Initiative, a gente tem case no Google lá, do Livecoins, como referência, sabe? Eu acho que é o único site brasileiro de cripto que aparece ali no Google News Initiative. A gente está participando de um programa deles agora também, que chama GMI, que dá mais alcance para o site, sabe? Então, eu falo relação de amor e ódio, porque o Google já teve bastante ódio da gente, e hoje a gente está meio que mais próximo dele, sabe? Mostrando para eles que não, o serviço aqui é sério. E o nosso conteúdo, ele aparece bastante no Google hoje em dia. Se você pesquisar ali Bitcoin no Google, acho que dificilmente você não vai ver uma notícia do Livecoin, sabe? Se você consultar ali no SimilarWeb todos os sites de cripto, você vai ver que o Livecoin, né, do site de nicho, ele é o que tem o maior número de acesso. E eu acho que hoje a gente está bem com relação ao Google. Perfeito. E, cara, como é a relação da Livecoins com a mídia mais tradicional? Você citou aí, pô, a Globo vai querer fazer uma matéria sobre o Bitcoin. A Valor Econômico também, o Estadão também. Mas eu imagino eles tendo know-how interno, ou pelo menos não tinham no passado. Eles conversam com vocês publicam com eles são concorrentes, eles são parceiros. Tipo, qual é a relação que vocês estão estabelecendo com o restante da mídia nacional? Eu não vejo muito, assim, é concorrente, mas indiretamente, né? Porque eles não são de nicho, não são focados nisso. Então, por exemplo, enquanto a gente aqui escreve sobre Bitcoin o dia inteiro, sai, sei lá, 15 a 20 matérias por dia, a Globo vai fazer umas 2 ou 3, vai fazer só o que é importante, às vezes muito conteúdo comercial, né? Assim, alguma empresa mandou um release ali e eles precisam publicar sobre. De vez em quando a gente conversa com o pessoal ali, sei lá, eu já conversei com o pessoal do Estadão, já tive contato com o pessoal do UOL, inclusive teve vários jornalistas que trabalharam aqui no Livecoins, hoje trabalham em alguns portais, por exemplo, tem um que foi para a Infomoney, né? Teve outro que
Tem outro que foi para a Globo um tempo, depois saiu. Teve outro que foi para o Estadão também, depois saiu. E, assim, a gente não tem uma relação de concorrência com eles, sabe? É mais, assim, a gente é bem focado aqui em Bitcoin e eles escrevem lá de vez em quando. A relação que se caracterizou é que a Livecoins é a escola para os outros veículos. Tipo, vocês formam jornalistas e eles pegam, então, no fundo, vocês estão quase com uma mentoria, uma pós-graduação que daí o pessoal vê como uma, no fundo, uma chancela de reputação, né? Pô, quero trabalhar alguém que já trabalhou num veículo de mídia sério sobre esse assunto. Pô, deixa eu puxar um cara da Livecoins. Nós já formamos muito jornalista aqui, viu? E pessoas que eram boas, né? Porque, assim, eu não tinha experiência com jornalismo, afinal de contas, eu era da área de TI, certo? Então, nem o Gustavo era da área de banco de dados. Então, a gente não tinha nenhuma experiência com jornalismo. Quando a gente contratou o primeiro jornalista, que era o Lucas, chamado Lucas Gabriel, ele era do UOL, trabalhava no UOL. Ele chegou e ensinou muita coisa a gente, de jornalismo, né? Então, a gente passou a aprender o que era jornalismo com esse jornalista. E, ao mesmo tempo, a gente ensinava para ele o Bitcoin, né? Porque o jornalista que chega hoje no mercado, ele fica perdido. Ah, tô vendo aqui falando de guerra nos blocos, o que foi isso? A pessoa, ela fica perdida. Então, a gente foi trocando, né? Ele ensinava para a gente jornalismo e a gente ensinava para ele Bitcoin. Então, acabou também que a gente aprendeu muito, foi uma troca justa, sabe? Hoje ele foi lá para a Infomone, está lá controlando a parte de cripto lá, um cara muito bom, escreve muito bem, e a gente também melhorou nessa parte de jornalismo aqui, que a gente aprendeu com ele também. E tiveram outros, teve o Almir, que era do Estadão, depois ele abandonou o mercado, não sei onde que ele trabalha hoje, tiveram outros aí. Mas esses sites tudo cita bastante a gente, viu? Tem um site aí muito grande, que eu não vou citar o nome, mas, assim, a gente publica a matéria aqui agora, né? E aí passa 2 horas, a matéria nossa sai exatamente igual lá no site, um site grande, sabe? Igual, ele simplesmente pega a nossa notícia, bota lá no ChatGPT, escreva e joga ali. Até as citações que a gente coloca, eles colocam também, sabe? E assim, a gente não fica com raiva disso, eu penso assim, pô, se um site grande desse está copiando minhas matérias, que a gente está trabalhando certo, né? Então, tá bom, deixa assim. Então, quer dizer que eles estão acompanhando a gente, tá tudo bem. Boa. Cara, e historicamente, o que você diria que são os assuntos que dão mais cliques, assim, que atraem mais a atenção da galera? Muda muito, viu? Muda bastante. Eu vou te falar desde quando surgiu o Livecoins. Quando surgiu o Livecoins, o que mais dava clique era denúncia de pirâmide. Essa empresa que é golpe, sai fora. O pessoal, todo mundo ia lá para ver, para comentar e tudo. Por que que era assim? Porque na época, 2017, 2018 ali, as empresas de cripto, por exemplo, quem que era forte naquela época? Era Mercado Bitcoin, Foxbit e tal. Essas empresas, elas não anunciavam muito por aí, sabe? Não era muito vista, era vista dentro da nossa bolha. Mas as empresas que eram golpes, por exemplo, a Unic e a Atlas Quanto, elas estavam fazendo publicidade à torta e à direita, em tudo quanto é lugar. Atlas Quanto você via na Globo, sabe? E a Unic fazia evento no Brasil inteiro. Então, eles tinham muito cliente. Enquanto, na época ali, essas empresas de cripto, elas tinham 500 mil clientes no máximo, a Unic estava com 4 milhões de usuários ativos comprando Bitcoin, né? Comprando Bitcoin ali na pirâmide. Então, tinha muito mais usuário em pirâmide do que no Bitcoin em si. Então, por isso que dava muito acesso. Chegou uma hora que o pessoal parece que cansou de acessar a notícia de pirâmide e começou a ver notícia mais de preço. Né? O Bitcoin subiu de $1.000 hoje para 2.000 amanhã. O pessoal ia lá e olhava. Ah, subiu de 2.000 para 3.000. O pessoal ia olhava, dava muito acesso a isso. Só que chegou uma hora que isso também cansou. O pessoal não queria mais nem saber de preço. Se saísse uma notícia assim que o Bitcoin subiu 100% num dia, não dava acesso. Depois, o assunto que tomou mais conta foi de empresas adotando Bitcoin. Empresa tal fala que vai adotar Bitcoin. Né? Tesla comprou Bitcoin, MicroStrategy comprou Bitcoin.
Então, o pessoal estava querendo saber qual que seria a próxima empresa. Então, até notícia assim, qual será a próxima empresa que vai comprar? O pessoal ia lá e olhava. Só que chegou uma hora também que o pessoal saiu disso. Teve a época das previsões, né? Fulano falou que o Bitcoin vai chegar a 1 milhão, o banco tal chegou que o Bitcoin vai chegar a 2 bilhões e tal. Isso aí dá muito acesso, hoje em dia não tem muita procura. Já teve a fase dos golpes, assim, fulano perdeu cripto. Isso, na verdade, sempre dá acesso, acho que porque o pessoal gosta de ver treta, né? Food sempre dá acesso. Nunca sai de moda. Qualquer coisa que tenha relação com fulano perdeu, o investidor perdeu, o influenciador perdeu, isso sempre tem acesso, cara. Acho que é natural, né? Até na mídia tradicional é assim, qualquer coisa que tenha a ver com problema e desgraça, o pessoal vai lá e acessa mesmo. Agora, tem uma coisa interessante, cara, que, né, eu te falei da questão do preço, o pessoal pesquisando sobre preço, previsões e tal. Hoje as pessoas elas não procuram mais isso, sabe? Você fala que o Bitcoin vai subir, a empresa está otimista com o Bitcoin, o pessoal não acessa. Aí eu fico curioso, sabe? Porque chegou essa narrativa agora, né, de que Bitcoin é um hedge contra a inflação, é proteção, você deve usar como poupança e tudo. E as pessoas parece que elas não gostam muito disso, sabe? O que elas querem, no fim das contas, é ganhar dinheiro. Então, né, há pouco tempo atrás que a gente falou sobre o Tigrinho, que tem muita procura, o Tigrinho tem mais busca do que o Bitcoin, e eu acho que casa muito bem com isso, porque, né, a população, de modo geral, ela não usa poupança. É difícil a pessoa ter uma educação financeira e correr atrás de guardar dinheiro. Então, quando você tem essa narrativa do Bitcoin como poupança, como hedge para a inflação, basicamente você está afastando um tanto de gente, e tudo bem para essas pessoas que não querem guardar dinheiro e poupar dinheiro, né? Mas aí essas pessoas elas vão lá para onde elas acham que vai ganhar dinheiro, sabe? Então, notícia sobre altcoin também dá muito view, né? Sei lá, uma notícia aqui, não sei, a WorldCoin aí do ChatGPT subiu 10% semana passada porque o WorldCoin mudou de nome. Curiosamente, isso dá acesso. Sabe? Porque às vezes o cara, ele acha que ele vai ficar rico, a moeda subiu 10%, vou comprar aqui porque vai subir mais 10%. Entende? A gente sempre tem que tomar cuidado ali de, ó, subiu, mas caiu, não tem propósito, não tem projeto, sai fora. Não, perfeito. Cara, eu fico curioso porque, assim, você falou essa questão do pessoal perder o interesse pela conversa do preço. Se a gente tiver mesmo na iminência de um novo bull market que começa agora, tem os próximos 12 meses, sei lá, isso tende a atrair novos usuários. E aí eu imagino que teria um novo ciclo, uma coisa meio de fractal, de novos usuários também começando a usar Livecoins, e de novo, previsão de preço de grande investidor e esse tipo de assunto voltar a ser moda. Não sei, isso aí você me diz daqui a um ano se aconteceu ou não. Daí eu queria te perguntar também, e hoje? Hoje, o que o pessoal mais procura? Trump, eleição americana, ETFs? Não sei, o que está sendo quente hoje em dia? Altcoin. O que as pessoas mais procuram hoje em dia é notícias sobre altcoin. Memecoin principalmente. Sabe? Com relação a Bitcoin, eu acho que tudo que a gente publica aqui sobre ETF tem pouco acesso. Tudo que a gente publica aqui sobre preço, o Bitcoin vai subir. Ontem a gente soltou uma notícia lá da Bernstein, fez uma previsão que o Bitcoin vai 1 milhão nesse ciclo ainda, né, $200 mil. Tem pouquíssimo acesso. E é uma previsão muito boa. No geral, a maioria das notícias otimistas sobre o Bitcoin tem pouco acesso. Eu não entendo muito bem o motivo disso, né? Mas eu imagino que seja pelo fato de que o Bitcoin está sendo mais vendido como poupança, e as pessoas, elas, por ter pouca educação financeira, elas não querem fazer poupança, o que elas querem é ganhar dinheiro. E por isso, notícias de altcoin, de repente, tem mais acesso, sabe? E às vezes notícia boba, cara. Sei lá, o Vitalik Buterin falou que vai soltar uma atualização que vai fazer o Ethereum ter mais transação por segundo. A notícia vai lá e tem acesso. Sabe? Cara, eu boto fé demais nisso, porque querendo ou não, para mim, assim,
altcoin é muito parecido com o Tigrinho, que é muito parecido com as bets. Ou seja, para o pessoal que tem alta preferência temporal, pensa no curto prazo, é imediatista e quer ficar rico rápido, é tipo um bilhete da loteria. Enquanto o Bitcoin, da maneira que eu e você entendemos, essa coisa reserva de valor e tudo mais, no fundo é o oposto disso, né? No fundo é ficar rico devagar, é aquela coisa, devagar entre aspas, né? Considerando o mercado tradicional, não é nada devagar, mas para esse pessoal mais DJ acaba sendo devagar. Dito isso, como é para você essa tomada de modo de pensamento, decisão estratégica? Porque no fundo você sabe o que vai atrair mais clique, mais dinheiro, e apesar disso, ou mesmo assim, sei lá, a Livecoins continua sendo a Livecoins e não nenhuma outra dessas empresas jornalistas que acabam sim se voltando muito mais para o altcoin. Como faz essa balança entre os princípios e os cliques e a monetização? Bom, aqui eu tenho discussão praticamente diária aqui com o Henrique. O Henrique é o cara que escreve aqui, né? O que mais escreve no Livecoins. Então eu passo as pautas para ele, às vezes ele procura pauta. Para mim, o Henrique, assim, sem tentar puxar sardinha, o Henrique é um dos melhores jornalistas de cripto que tem no Brasil, sabe? Ele escreve muito bem. E ele olha para esse ponto aí. Eu vou escrever o que eu sei que o pessoal tem interesse, sabe? Só que às vezes existem assuntos que a gente tem certeza que não vai dar view, porque a gente já teve experiência com aquilo, né? Eu te falei, ó, notícia que a gente fez do Trump tem pouco view, porque o Google ele é um assunto que tem que estar numa blacklist, onde a gente não pode falar, mas é importante a gente escrever sobre isso aqui. É importante a gente escrever o que o Trump está falando de Bitcoin, né? Então já aconteceu aqui de assim, tem essa pauta aqui do Henrique chegar para mim e falar assim, tem essa pauta aqui do Trump aqui, ele falou isso, isso e aquilo. Só que isso não dá view. Aí a gente entra numa discussão, não, realmente não dá view, mas vamos fazer porque é uma pauta importante, né? E aí, meses depois, a gente vê que essa notícia nossa ela foi citada aí em um vídeo de um influenciador grande, né? Ou então em um artigo do governo e tal. E aí fica elas por elas. A gente não olha só para o view, a gente olha pela importância do assunto e da autoridade que aquela notícia vai trazer para a gente. Então a gente tem que escrever o assunto que é importante. A gente já teve mês aqui que, sei lá, o que estava em alta era Blaze. Um assunto chamado Blaze, era uma casa de aposta, sabe? Todos os sites de cripto estavam escrevendo sobre a Blaze. E o nosso site, a gente não estava escrevendo, a gente estava com pouquíssimo view, sabe? Aí a gente, se a gente escrever sobre Blaze, vai dar view, mas isso aqui não tem nada a ver com a gente. Nem tem cripto ali na Blaze. Então não vamos fazer. E aí ficou uns 2 meses assim, todos os sites com quase o dobro de acesso que a gente, porque a gente não estava falando sobre Blaze, mas a gente estava falando sobre o que era importante para o nosso público. Blaze não era importante. Só que o tempo passou e o Google foi lá e derrubou todos esses sites que estavam falando sobre Blaze. Por quê? Porque eles saíram do que era o foco deles. E veio uma atualização do Google que falou assim, se você estiver escrevendo conteúdo só para ter view, nós vamos te derrubar. Basicamente, o algoritmo dizia isso. Então, às vezes, você publicar conteúdo só para dar view é um tiro no pé também. Às vezes, você tem que focar no conteúdo que é interessante para o usuário. E às vezes você não vai saber disso só olhando ali pelo Analytics e tudo. Você vai ter que ter um feeling ali de saber se isso aqui é importante. Quem está falando disso aqui? Aí você vai olhar o mercado também, você olha ali o Twitter, olha os influenciadores, o que o pessoal do área Bitcoin está falando, o que o Leta está falando, o que o 38 está falando, o que o Eric, o que o Michael Saylor está falando disso. Se esses caras estão falando disso, que é importante, vamos fazer sobre. E tem o que a gente acha também importante para o nosso público. Então vamos fazer. Então, a gente foca no conteúdo que a gente considera importante para o nosso público aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Desculpa interromper esse episódio e espero que vocês estejam gostando. Eu estou passando aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, seguirem a gente, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram, tudo aquilo que vocês sabem que ajuda a gente a crescer. E então, dessa forcinha, se vocês estiverem gostando do trabalho que a gente está fazendo.
Além disso, se vocês olharem na descrição, tem uma pesquisa de satisfação. Se estiverem 2 minutinhos também, preenche lá que ajuda a gente a saber como melhorar os podcasts que a gente vem fazendo para entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Bom, valeu, pessoal. Desculpa interromper e agora vamos voltar para esse episódio. Perfeito. E aí entra numa outra dessas definições que é complicado de fazer, que é quem é o nosso público, assim, tipo, porque a Livecoins com certeza tem perfis diferentes de pessoas que acessam o site. Você tem todo o analytics disso. Então, sei lá, no fundo, qual ou quais personas vocês têm em mente como público de vocês? Tem uma, tem várias? Não sei. Para quem vocês estão escrevendo, assim? Tem vários públicos, inclusive eu estou olhando para isso aqui agora, porque era uma coisa que eu queria falar e esqueci. O que acontece? O Livecoins, ele... Existe o site onde você acessa, né? Tem as redes sociais do Livecoins, onde você vê as notícias ali. Só que além de você ver as notícias aqui, as nossas notícias elas são republicadas, por exemplo, no Bloomberg Terminal. Né? Então, quem assina lá o Bloomberg Terminal, ele vai ver lá as notícias do Livecoin. Só que a gente só vai mandar para lá porque a gente considera que é importante para aquele público. E o público que está lá no Bloomberg Terminal não é varejo, concorda? É um cara que tem um poder aquisitivo muito alto e quer ver só notícia importante para o mercado. Certo? Aí tem também, o conteúdo do Livecoins também vai para o CoinMarketCap, porque a gente é parceiro VIP ali do CoinMarketCap, né? A gente tem que publicar alguns relatórios do CoinMarketCap aqui, em troca, em língua portuguesa, o Livecoins é destaque lá no CoinMarketCap. Então, se você instalar aí o CoinMarketCap, as notícias em português, a maioria que você vai ver é do Livecoins. Aí tem o CoinGeeko, tem o Press Reader, que é um jornal que aparece em elevadores, hotéis e tal. Tem o TradingView, se você abrir ali um gráfico do TradingView, possivelmente você vai ver ali uma notícia do Livecoins. Só que para todos esses lugares, a gente direciona a notícia diferente, porque são públicos diferentes. Quando eu olho aqui para o Livecoins, quem acessa o Livecoins, eu tenho aqui, atualmente, 60% de público fiel, que é o cidadão ali, o usuário, que ele entra todo dia no site, ou todo dia ou toda semana. Esse número, há 3, 4 anos atrás, ele era 20%. Aqui o Google chama de leitor leal, né? Que é a pessoa que sempre entra no site. 60% é um número muito alto de a taxa de retorno. E os 40% são novatos, são pessoas que viu alguma notícia de Bitcoin, leu e nunca mais vai querer saber de Bitcoin. Ou talvez só vai ler de novo daqui 2 meses, 3 meses. Então, aqui o Google chama de leitor casual. Quando eu olho aqui, para quem é o leitor, eu tenho um percentual baixo aqui de pessoa que tem... Né, o Google sabe isso tudo, ele não vai me dar o nome da pessoa e tudo, mas ele me dá uma base. Então, ele fala aqui ó, que 20% é a pessoa que ganha aqui de 10 mil para cima, 20%. Né? E aí vai caindo aqui, mas a maioria, a pessoa que ganha de 0 a 1.000, é pouco, né? Então, a maioria do público, a gente pode dizer que é varejo. Não é a pessoa que vai poder comprar Bitcoin. Às vezes o cara está preocupado ali só em pagar as contas do mês e talvez não vai sobrar dinheiro para ele comprar Bitcoin. O pouquinho dinheiro que sobrar para ele, talvez ele vai tentar achar alguma moeda para ficar rico. Não é assim? E aí que entra a busca, né? Aí que entra o cara, às vezes, vai lá pro Tigrinho, vai lá pra Dogecoin, sei lá. E quando eu filtro mais esse público aqui, ó, eu tenho 80% de homens. 19% aqui é mulher. Há 3, 4 anos atrás, era 8% o público era feminino. A idade desse pessoal aqui, ó, maioria de 25 a 34 anos, a maioria. Então, um pessoal mais jovem, né? E são pessoas que têm interesse, né, obviamente, em finanças, depois em política, tecnologia e veículo, não sei o que aparece aqui. Mas, assim, eu tenho aqui um detalhamento do meu público, eu sei quem que é. Então, eu sei que eu tenho que escrever para todo mundo. Né? Então, eu tento direcionar aqui, bom, esse aqui é para esse público aqui, esse outro conteúdo aqui é para aquele público ali. Eu tenho uma forma de filtrar isso daqui através dos canais que eu tenho de distribuição, mas a pessoa que entra aqui no site também, ela escolhe a notícia que ela vai ler.
E quando eu olho por notícia, se eu publicar aqui uma notícia aqui que nem a da Bernstein ontem, que tem uma previsão. Quando eu olho o tipo de público que acessou aquilo ali, é mais pessoas que têm um poder aquisitivo maior, sabe? Agora, quando eu publico uma notícia aqui de altcoin, o Elon Musk falou A, alguém criou a altcoin chamada A e subiu 1000%. Essa notícia, esse público de poder aquisitivo maior não acessa isso. Quem acessa isso é o pessoal aqui mais varejo, entende? É assim que funciona. Ok. Cara, e na sua visão, desde que surgiu a Livecoins, qual foi o momento mais marcante, mais importante no mercado para você? O momento mais marcante, difícil é assim. Eu acho que, falando aqui em questão do antes e depois, eu acho que tem o antes e depois da Tesla, pra gente aqui, sabe? Eu lembro que antes da Tesla, a maioria do público que era assim, era muito varejo. Tinham pouquíssimas pessoas ali, institucional, olhando para aquilo, sabe, ou dando a devida importância. E depois que saiu a notícia da Tesla, que a Tesla comprou Bitcoin e passou a aceitar o Bitcoin como moeda, eu lembro que a partir dali aconteceu muita coisa de uma vez. Por exemplo, vou te falar o que aconteceu. Primeiro que o público mudou bastante, né? Igual eu te falei que agora o público com poder aquisitivo aumentou e tal. Isso aconteceu. Estou falando dentro do Livecoins, depois eu vou te falar o que aconteceu fora. A gente passou a ter um público mais engajado, né? Mais leitor leal. A gente passou a receber propostas de muita empresa mais séria, porque até então vinha muita empresa assim, meia boca. E fora do mercado, o que aconteceu foi que a gente passou a ver muito site escrevendo sobre Bitcoin de uma forma diferente. Por exemplo, antes da Tesla, se você visse uma notícia na Globo, no UOL, até aí, qualquer site grande falando sobre Bitcoin, era sobre algum golpe. Sabe, alguém que perdeu dinheiro, ou alguma pirâmide que quebrou, era só isso que acontecia. E muita notícia negativa. Depois da Tesla, a gente começou a ver site criando área dedicada a cripto, na Infomoney não tinha. Escrevi de vez em quando sobre Bitcoin. A Infomoney contratou um cara nosso. Não, a gente precisa de um cara aqui para falar de cripto. Passou a ter uma foco em cripto. O Money Times também falava de cripto de vez em quando, passou a ter uma parte de cripto. A Globo lá criou o Valor Econômico, uma parte só de cripto. O UOL fechou uma parceria lá com o portal do Bitcoin na época e passou a ter uma parte só de cripto. Então, depois da Telos, o mercado falou assim, opa, peraí, a gente não vai chamar isso aqui de golpe mais, vamos ver o lado sério disso aqui e vamos passar a publicar a parte institucional disso aqui. Então, eu vejo essa parte da Tesla como um momento muito importante, talvez mais importante o Brasil, assim. Tem uma diferença muito grande aqui pra gente, sabe? Perfeito. Cara, que legal que eu fiz essa pergunta, porque acho que não estaria na minha mente, assim, que a resposta seria Tesla, e você trouxe uma visão muito enriquecedora e diferente, assim, eu pensaria, bom, dá para citar ETFs, dá para citar o banimento da China, o Michael Saylor, que é o primeiro institucional S&P 500, S&P 500 não, mas a empresa listada em bolsa que fala, mas de fato, eu lembro do dia que a Tesla comprou e de fato eu lembro que foi uma sensação de mudança muito grande mesmo. Então, puta, boa resposta. Fiquei feliz de ter perguntado isso. Bom, foi E, boa pergunta também, ninguém nunca me perguntou isso. cara, quais os principais desafios que vocês na Livecoins já enfrentaram ao longo dessa trajetória? O maior deles foi a questão de ameaça, né? Quando os piramideiros estavam atrás da gente aí, querendo pegar a gente, foi ruim, porque né, a gente anda na rua preocupado se tem alguém te seguindo. Você não pode aparecer, pô, você é um educador em Bitcoin, você precisa aparecer, né? Imagina que você começa a ser ameaçado aí e você não quer que as pessoas
saiba como você é, quem você é, ruim. Então, isso foi muito ruim, né? Mas a gente conseguiu passar por cima disso aqui, graças a Deus. A gente teve a ajuda também de advogado. Ao longo do tempo também a gente fez muitos amigos, né? Uma das coisas que a gente fez que ajudou a gente bastante também foi nos aproximar de outros sites, né? Porque você sozinho, às vezes você é fraco. Mas você ali com parceiro, você fica mais forte. Então, eu lembro que na época eu era muito amigo do pessoal do portal do Bitcoin, também do Cássio, do Cointelegraph, e a gente acabou trocando figurinha. Ó, tá acontecendo isso aqui comigo. Aí todo mundo juntou e pra ali bater nos caras também, sabe? Aí os caras perderam força. Porque até então era eu sozinho, era a gente aqui sozinho, né? Teve essa parte aí, a parte de financeira também é um desafio, né? Porque empresa de cripto, durante um tempo, ela patrocinava mais, investia mais. Hoje em dia, as empresas elas não investem muito, porque elas preferem mais o programa de afiliado delas. Né? Então, chega muita empresa aqui, muita empresa grande, ela não chega diretamente para anunciar, né? Para dar dinheiro para o site e rodar anúncio ali. Ela chega oferecendo um programa de afiliado dela, que é legal também, mas não paga os custos do site, sabe? Porque o programa de afiliado, geralmente, você depende, sei lá, uma vez uma empresa chegou com um programa de afiliado super legal pra gente, a gente fez uns 1.000 cadastros lá e não caiu quase nada da nossa conta. Aí eles falaram assim, não, mas é porque o usuário tem que fazer KYC, tem que depositar tanto, não sei o quê, mas a gente não tem controle disso. Né? Pode ser que o usuário fez o cadastro lá hoje, mas ela só vai fazer depósito daqui um mês, 6 meses. Né? Ou só vai fazer KYC depois de um tempo e tudo. Então, a gente teve uma fase difícil aí, de que muita empresa saiu de uma vez e tudo. Aí a gente foi e acabou encontrando outras soluções aqui, por exemplo, mídia programática, né? Que salvou a gente. E também outras coisas. A gente criou aqui o mercado cripto, não sei se você já viu, que é uma parte nossa que mostra o volume das corretoras. Né? Acho que um dia eu até falei para você, para a gente colocar a BIPA lá. E aquela ferramenta ali acabou atraindo clientes, assim, inesperados, sabe? Porque ali tem um tanto de relatório para você ver o volume das corretoras no Brasil, e aí chegou empresas interessadas, por exemplo, banco digital, comércio eletrônico gigante aí brasileiro, chegou para assinar a ferramenta, sabe? Porque eles queriam ver o volume. Então, hoje a gente depende menos de publicidade e vende mais serviço, sabe? Foi bom para a gente também, essa crise de empresas não querendo anunciar. Até bom também porque a gente não aceita qualquer um, né? Porque, por exemplo, eu prefiro anunciar para uma empresa grande do que para uma empresa desconhecida. E quando a empresa grande não anuncia, acaba vindo uma desconhecida aí que você não confia muito querendo anunciar. Aí a gente não gosta muito de pegar esse tipo de cliente, sabe? Mas são esses dois. Tem a parte ali de problema com denúncia que você faz, né? Tem essa parte aí do desafio financeiro. E o último que eu diria é com o Google. Porque como você está falando de um assunto que o Google considera como delicado, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, né? Você não pode meio que colocar a opinião sua. Você não pode fazer assim, Bitcoin vai subir. Eu acredito que o Bitcoin vai subir. A gente não pode fazer isso. O que a gente pode fazer é, Caio Leta, analista de Bitcoin, acredita que o Bitcoin vai subir. E sim. Mas a gente não pode ficar colocando ali opinião, fazendo previsões, entende? Entendo, não. Faz sentido, né? Inclusive. Cara, eu vou agora falar uma analogia que eu sempre uso para explicar para as pessoas sobre o mercado das shitcoins, para daí aprofundar esse tema contigo, que é a analogia do cheeseburger que cura o câncer. Em outras palavras, o fato é que o mercado Bitcoin e cripto é muito pouco regulado. Tem muitas pessoas desde o início do ecossistema que acham que isso é positivo, não querem regulação nenhuma. Ao mesmo tempo, isso significa que não tem um PROCON, não tem um controle de qualidade do que as empresas podem ou não anunciar. Então, eu sempre falo para o pessoal que, assim, imagina se você vai ver uma propaganda do McDonald's, do Burger King,
e eles falam que esse cheeseburger novo deles cura a obesidade e ainda cura o câncer. E no fundo, meio que é isso que todas as altcoins, as shitcoins, podem fazer. Não estou falando necessariamente que todas fazem isso, mas assim, é muito fácil você ter um time de 3, 4, 5 devs e ter um departamento de marketing, 1, 2 ou 3 pessoas que constroem uma narrativa muito bonita e divulgam essa narrativa via Telegram, que tentam criar uma comunidade. Com essa comunidade, eles conseguem chegar talvez até a Binance, que aí faz um ICO lá, e daí tem a saída do capital porque as pessoas conseguem vender. Uma parte desse processo todo, de querer fazer esse marketing, é justamente querer falar com portais de notícia para divulgar a própria criptomoeda. Eu imagino que você já teve algumas ou várias dessas propostas e o pessoal batendo na porta de vocês para, pô, fala bem da nossa moeda aqui porque a gente quer fazer um evento de liquidez, etc. E aí, sem querer te colocar numa saia justa, talvez tenha coisas que você não possa falar, mas dentro do que você pode falar, você consegue jogar um pouco mais de luz nessa questão? Consigo. Nós temos aqui o e-mail, né, contato@livecoins, que é onde a gente... É o e-mail nosso que fica público ali para quem quer entrar em contato com a gente. Nesse e-mail deve chegar mais ou menos aí uns 30, 50 pedidos de publicidade para altcoin por dia. Quando o mercado está em alta, esse número fica absurdo de tanta proposta, né? E as propostas, elas são muito simples, né? Promove aí minha moeda que eu te dou tanto. É assim que funciona. No geral, a gente nunca aceitou. Eu acho que bem no início do Livecoins, a gente já aceitou muito press release de altcoin. E a gente via que todas desapareciam eventualmente, né? Mais recentemente, o pessoal também quer banner. Teve uma empresa que tentou comprar o Livecoins no ano passado. Setembro do ano passado. Chegou uma empresa aqui querendo comprar o Livecoins. E eles ofereceram muito dinheiro, sabe? Era um dinheiro que era praticamente irrecusável. Eu lembro que eu falei a muitas pessoas e tal, falei, não, por que você não vendeu? E na época eles iam pagar em Bitcoin, né? Então, se eu tivesse recebido Bitcoin na época, em setembro, Bitcoin já dobrou nesse período, né? Eu estaria já com 2 vezes, quase 2 vezes mais do que eles teriam pagado. E é muita grana, né? Só que na época que a gente foi olhar a empresa, a gente viu que era uma empresa, assim, bem duvidosa, sabe? O negócio, o modelo de negócio principal deles é cassino. O principal modelo deles. E o segundo negócio deles é vender meme coin. Então, quando você entra nos sites desses caras, eles já são donos de vários sites cripto ao redor do mundo, sabe? Quando você entra no site desses caras, você vê lá, por exemplo, Sonic Inu, né? Sei lá, deixa eu ver outra moeda aqui. Uns nomes esquisitos, é tudo meme coin. Então, essa moeda aqui tem potencial de transformar $100 em $1 milhão da noite para o dia. Era assim a notícia. Então, a gente sabia que, se eles comprarem o Livecoins, é isso que eles vão fazer com o site. Vamos começar aqui a promover esse trem aqui para tudo quanto é lado. Né? Aí eu lembro que eu tive uma conversa com o meu sócio aqui, o Gustavo, e a gente falou, não dá para vender para essa empresa, né? Porque, pô, a gente está aqui 7 anos aqui sofrendo, denunciando tanto de golpe, e agora a gente vai vender o site para um golpe? Não dá, né? E essa empresa, ela comprou um site no Brasil depois, e se você entrar nesse site hoje, você vai ver lá que tem golpe para tudo quanto é lado. E bem feito, cara. É muito bem feito, porque vamos supor que o Bitcoin subiu hoje. Sabe, eles escrevem uma notícia perfeita. Bitcoin subiu 10% hoje. Veja aqui a próxima oportunidade. Sabe? Vamos supor que a Solana subiu 500% esse ano. Eles fazem um artigo muito orgânico e bem feito. Solana subiu 500% esse ano. Um analista que avisou lá no início informa qual que é a próxima moeda.
Então, a gente costuma correr disso. Só que, infelizmente, às vezes cai aqui na gente de qualquer forma. Por quê? Nós temos aqui a mídia programática, que eu te falei, né? Então, dentro da mídia programática, né, geralmente o site usa ali o AdSense e tudo. Na mídia programática, você coloca quase 120 redes dentro do site. Então, você tem diversas empresas ali de mídia disputando espaço, leiloando, né, o espaço no seu site. Então, às vezes, eventualmente, aparece um banner ali da Dogecoin que a gente não quer. A gente tem que entrar aqui no Ad Manager e banir. Pô, não quero que apareça esse anúncio aqui. A gente vai lá e bane. Aí, além disso, tem empresa ali de press release também, que a gente coloca como terceiro. A empresa vai lá, né, ela já tem lá os critérios, eu não aceito press release desse jeito, assim, 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 assim. Aí, às vezes, ela vai lá e coloca o que a gente tem que fazer, tem que ir lá e deletar. Eu sei que muito site grande usa essas redes e eles têm uma pessoa ali o dia inteiro para ficar banindo anúncios, sabe? Mas aqui no site, aqui, às vezes eu recebo relato de um usuário do site, ó, tava no site e vi esse anúncio aqui da Dogecoin aqui. Eu falei assim, não, beleza, vou ter que ir ali e deletar. Você mesmo já deve ter visto aí, talvez você já entrou no site e apareceu lá a moeda nova do cachorro, que não sei o quê. Só que aí eu não vejo, porque às vezes os caras bloqueiam para aparecer para o próprio proprietário, sabe? Aí a gente tem que ir lá e banir. Perfeito. Cara, e se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Matheus em, sei lá, outubro, novembro de 2017, quando a Livecoins estava começando, qual seria esse conselho? Eu acho que um dos erros que eu cometi no Livecoins foi não ter me dedicado a ele 100% desde o início, sabe? Eu comecei o Livecoins e continuei trabalhando no emprego que eu tinha, né? Eu tava meio que disputando minha atenção para duas coisas. Pô, tô crescendo aqui na empresa, tô ganhando bem, vou virar gerente aqui, e esse site aqui, para mim, é um hobby. Só que chegou uma hora que eu vi assim, não, meu, eu preciso me dedicar 100% ao Bitcoin. Só que eu demorei a fazer isso. Eu acho que eu fui fazer isso depois da pandemia, foi bem depois, né? Se eu pudesse dar um conselho, seria esse, meu. Foca em 100% logo. Assim que você vê, né? Você já começa a focar sempre, você abandona o resto todo e foca nisso. E o resto não importa mais, o resto é perda de tempo. Perfeito. Cara, a tradição desse podcast que eu estou fazendo aqui pela BIPA, do BIPAcast, é encerrar com duas perguntas. A primeira dela é, cara, tem algo que a gente acabou não cobrindo, que eu não trouxe para a pauta e que você acha que era importante trazer? Ô, Leta, para ser sincero, não, eu acho que fez umas perguntas muito boas, e algumas eu nem estava esperando. Acho que a gente cobriu tudo. Bom, perfeito. Então, a última eu peço duas indicações de leitura. Uma leitura que tenha relação com Bitcoin, jornalismo, sei lá, esse nosso ecossistema mais amplo, e uma outra que não tenha nada a ver com isso, sabe? Aquela leitura que você lê quando você quer relaxar a cabeça, quando você quer parar de pensar no Bitcoin por um tempo. Para quem está querendo aprender sobre Bitcoin, eu acho que um livro indispensável é o Padrão Bitcoin. Eu acho que todo mundo que começa no Bitcoin fica meio perdido, assim, sobre, não, Bitcoin é moeda, é investimento, é ouro digital, o que é isso daqui? E tem muita gente que não entende o Bitcoin por não entender o papel do dinheiro, né? Por não ter assim, um conhecimento de economia. E eu acho que o padrão Bitcoin ele resolve muito bem isso aí. Eu acho que quando a pessoa lê, ela tem uma. Pô, entende? Agora eu vou focar nisso. Sabe? E um outro livro, tem que ser de Bitcoin também? Tem que não ser de Bitcoin. Ah, beleza. Então eu vou recomendar o livro que eu mais gosto, que é o Guia Mochileiro das Galáxias, que é o livro do Douglas Adams. É um livro muito bom aí, que é uma crítica à sociedade, né? Tem uma parte ali que fala sobre dinheiro
no início do livro, que ele fala assim, no universo as pessoas estavam preocupadas demais com uma coisa, um papel colorido com números impressos, né? Ele está falando ali de dinheiro. Tem muita gente que entra no Bitcoin, às vezes focado no ficar rico, nossa, será que eu vou ficar rico com isso aqui? Mas eu acho que Bitcoin vai muito além disso, né? Eu acho que esse livro ele traz uma visão meio que indireta disso aí, de não focar só em ganhar dinheiro, não focar em ter conhecimento, não só de dinheiro, mas do universo como um todo. Eu acho que esse livro é muito bom. Nossa, eu concordo totalmente. Eu li, eu acho que é uma trilogia, se eu não me engano, né? Tem toda aquela história do 42 que o pessoal pode identificar aí, que é o sentido da vida, sempre viajar com uma toalha, tem várias coisas que foram popularizadas por conta desse livro, assim. Dá para dar muito legal esse livro. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, queria então encerrar aqui agradecendo muito várias coisas, né? Eu acabei não falando isso na introdução, deixei passar, então deixa eu falar agora. Primeiro, agradecer que foi na Livecoins que eu comecei a escrever, assim, foi o primeiro trabalho que eu tive comigo mesmo, assim, eu estava escrevendo como ghostwriter, mas não estava trabalhando com meu nome, não era no ecossistema Bitcoin Only. Você também acreditou bastante no livro que eu estava juntando dessas colunas e foi inclusive patrocinador. Então agradecer bastante por isso também e principalmente agradecer todo o trabalho que você tem feito pelo ecossistema Bitcoin como um todo. Assim, querendo ou não, eu sempre cito a Livecoins como a minha fonte de referência, assim, que eu mais confio no ecossistema nacional, sabe? Tipo, sei que tem outros lugares que escrevem coisas boas também, não é que nenhum outro lugar presta, mas quando eu vou procurar uma informação, eu vou direto na Livecoins, porque para mim é a referência. Então, mesmo se não tivesse me dado espaço como colunista ou acreditado no livro, eu já teria muito a agradecer por tudo que você fez e continua fazendo pelo ecossistema, Matheus. Então, cara, muito obrigado mesmo e também obrigado por ceder essa 1 hora e pouco aqui do seu tempo. Pô, que é isso, Caio? Você me deixa até sem graça. Eu que agradeço, viu, Caio? Eu lembro que quando você chegou no Livecoins e era artigos muito técnicos, né? Era artigo muito bom para a gente, que, né, você me perguntou no início da conversa aqui quem que é o meu público. Eu lembro que aquele tipo de artigo ele atraía justamente o público que eu queria no site, sabe? E, pô, foi uma honra ter você aqui como colunista, né? Hoje eu vejo você, o tanto que você cresceu aí, né? E a gente tem muito orgulho de falar, né, para outras pessoas. Pô, conheço o Caio já escreveu aqui no Live Coins, é um motivo de muito orgulho para a gente, sabe? E eu que agradeço pela oportunidade aí. Você vê que pouca gente me chama aí para os podcasts, né? Então fico feliz demais de você lembrar de mim aí para participar. Muito obrigado. Viu? Bom, valeu, Matheus. Então, aquele abraço e eu só vou encerrar falando uma coisa. Quem não te chamou para podcast ainda que tá perdendo, cara. O problema é deles, assim. Eu chamaria muito mais, assim. Imagina, tipo, alguém que tá no ecossistema há tanto tempo, tem tanta visão sobre as entranhas, sem dúvida tem muito a acrescentar. Então, dito isso, de novo, cara, obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Até a próxima, cara. Valeu. Tudo de bom, valeu.